Análise de razão e sensibilidade. Ai, olha, um tipo de filme que eu amo. Não sei se você gosta de filme de época, assim, olha, eu acho lindo, acho maravilhoso. E duas atrizes sensacionais, duas não, vários outros, né? Mas tô falando das principais, sensacionais, assim. Então, daqueles filmes assim, ai, que a gente suspira, né? Por que que eu escolhi este filme neste momento? Para falar sobre o processo de maturação de uma mulher. Como é que ele acontece e o quanto ele é interno e independe das circunstâncias, né? Porque o filme fala da história de uma mulher bem dentro dessas mulheres, né? Como é que acontecia, como é que uma mulher tinha que fazer, né? Diante de uma sociedade, naquelas condições que eu não preciso nem descrever aqui, que você já entendeu muito bem. E aí que é bonito ver, né? A escolha que as duas irmãs fazem. Então, uma primeira fala aqui bem rápida sobre a relação das irmãs. Você que tem irmã mulher, atentar para o detalhe da complementariedade. Por quê? É comum as irmãs no processo, né, de desenvolvimento da própria identidade. Isso é bem comum nos contos de fada, os filmes trazem isso e muitas vezes as mulheres não percebem o quanto isso é real. A mulher, conforme vai se florescendo, vai desenvolvendo a própria identidade, ela meio que vai tentando ver aonde que ela cabe, né? Porque o processo de identidade de uma mulher é muito mais um processo de decisão. Vocês vão entender isso, vocês que vão fazer a tecelã e tudo mais vão entender isso melhor. Mas, falando aqui assim, a grosso modo, quer dizer o quê? Quer dizer que não é que uma mulher é uma coisa e aí ela tem que descobrir o que ela é. Ela é aquilo que ela se torna. E aquilo que ela se torna, muitas vezes, é de acordo com a necessidade, é de acordo com o espaço, é de acordo com a complementariedade. Então, traduzindo isso em miúdos, quer dizer o quê? Quer dizer que, em geral, uma irmã é intelectual e a outra é a bonita, sabe? Uma é a divertida, a outra é a responsável. As irmãs tendem a tomar essa faceta de complementariedade para ficar um pouco mais fácil, porque é muito mais difícil quando as duas tomam o mesmo caminho, tipo assim, as duas vão ser as bonitas. Aí acontece o problema de namorar a mesma pessoa, de competir. Então, um caminho inconsciente que parece uma solução, nem sempre é, mas que parece uma solução para as mulheres, é esse caminho da complementariedade. E aí a gente vê as duas irmãs tomando esse caminho como se uma tomasse o caminho da razão e a outra tomasse o caminho da paixão, né, da emoção. Eu queria sair um pouco da ideia de razão, como o filme traduz, né, e chamar isso mais de sensatez, porque é mais isso. Uma mulher escolhe o caminho da sensatez também pelo que é esperado dela, né? Ela assume as finanças, ela assume a administração, ela meio que toma o lugar do pai, né? Nesse governo, né, da família, das decisões, e a outra se dá o direito, mais jovem, mais bonita, né, mais se dá o direito de ocupar esse lugar mais da paixão. Então a gente também vê uma se desenvolvendo para o amor e a outra se desenvolvendo para a paixão. Aquela que aparentemente é a razão é a que escolhe atuar pelo feminino. Então, olha como essa compreensão estereotipada, né, do que é uma mulher identificada com o masculino e com o feminino, muitas vezes é rasa. Porque aquela ali que é tida como a que representa a razão, que poderia ser o masculino, né, que é a Elinor, é, ela, na verdade, resolve atuar pelo feminino. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não manipula situações, não tenta tomar frente. Você vê que nos encontros que ela tem ali, ela em nenhum momento revela a intenção dela, nenhum momento manipula quando a outra menina lá, na maldade, né, inventa que... Inventa não, porque no fim a gente descobre que é verdade, mas na maldade para boicotar um sentimento verdadeiro que ela percebeu que surgiu. Ela fala que estava noiva, que ele é apaixonado por ela, e ela se mantém nos princípios dela, silenciosa, não joga, né?
E isso é muito mais a característica de um feminino amadurecendo. Enquanto que uma mulher ainda identificada com o masculino tende a fazer esse movimento que a Mariane fazia muito, né? Apaixonada por aquele moço, todo mundo ali sei lá, no almoço, sei lá o que era aquilo, um piquenique, ela já ficava ansiosa, esperando, e tomava frente, e falava, e mandava carta, ou seja, num movimento ativo, identificado com o masculino, não suportando permanecer dentro de si, respirar, suportar os próprios sentimentos, porque estava consumida por essa meninice, né? De uma mulher tentando fazer as coisas acontecer a partir do próprio poder, né? Eu tenho poder, eu sou bonita, e ela acha que vai conquistar o homem pelo qual ela é apaixonada. Então, a gente percebe uma bem identificada com o masculino e com a paixão e com o seu poder fora, né? Que é a beleza, a sensualidade, como ela encantava, e a outra mais contida, mais voltada para a sensatez, mais comprometida com os próprios valores, mais sábia com relação à própria realidade externa, né? Ela permanece dentro, luta, né, para ter domínio por aquilo que sente. Então, a gente percebe na Elinor o caminho de maturação. Veja que as duas têm que amadurecer, são obrigadas a amadurecer. Mas como uma amadurece e qual resultado ela tem nesse amadurecimento, e como a outra amadurece e qual resultado ela tem naquele amadurecimento. Então, veja, a Elinor se apaixona por um homem por causa das conversas, por causa dos valores, por causa dos princípios, e se mantém digna e amiga no sentido de tentar proporcionar que ele, por exemplo, tivesse o favor daquele moço rico, tivesse um casamento feliz, não tenta atrapalhar, não tenta intervir, não tenta manipular em nenhum momento, não manda carta, não toma frente, não o seduz dentro, né? Que difícil esse lugar dela. Mas leal àquilo que eram os princípios dela e aquilo que verdadeiramente era o amor. Enquanto que a outra escolhe o caminho da paixão, e se encanta por causa da beleza e por causa da paixão mesmo e do físico, né? E vivencia tudo aquilo daquela maneira. E aí acaba acontecendo que, obviamente, vocês viram lá, né? O moço se casar com outra pessoa, também gostava dela, mas não tinha força em si mesmo para bancar toda aquela realidade. Ok. Aí o que acontece? Chegamos num outro ponto que as duas têm que viver juntos e que também é sensacional para a gente aprender nesse filme, que é dentro do processo de maturação de uma mulher, ela precisa aprender a receber. E ai, meu Deus, como isso é difícil. E aí a gente vê uma coisa bem legal que elas perdem tudo e recebem um convite de um tio para poder morar numa casa, elas têm que aprender a receber e obviamente não é nada daquilo que elas estavam acostumadas. Isso é tão difícil para uma mulher, né? Que tem uma idealização, que acha que merece uma determinada coisa e é levada pelas circunstâncias a ter que aprender a receber uma coisa que ela julga aquém daquilo que ela merece. Então, isso está presente no filme inteiro e, como elas não têm outra alternativa, elas têm que, por exemplo, para que elas pudessem viajar, para que elas pudessem ter um pouco da vida que elas conheciam, elas tinham que suportar aquela mulher que era intrometida, que falava o tempo todo, que não era respeitosa, aquela coisa da pessoa que fica falando, né, quando elas descem da carruagem assim, ó, exaustas. Então, isso, gente, é muito a realidade quando uma mulher casa, por exemplo, tem que conviver com uma família, com a família do marido, que não é exatamente o mesmo, às vezes não tem o mesmo gosto, não tem o mesmo perfil que ela, e ela tem que aprender a lidar com isso de maneira amorosa, né? E muitas não conseguem. Umas falam, eu não vou, porque eu não suporto, porque aquela sua família fica fazendo assim, fica fazendo assado. Ou seja, a mulher muitas vezes resiste a amadurecer. O que eu tô tentando mostrar aqui? Que o amadurecimento passa por esses caminhos cheio de pedras, sabe? E que no caso delas, elas não tinham alternativa.
A grande questão é que muitas vezes a gente tem alternativa. E por isso falei, não sou obrigada, não vou aguentar, não quero isso, não quero aquilo. E nunca aprende a receber. Essa é a grande questão. E no final, elas acabam sendo super beneficiadas. Não estou dizendo mas Dani está falando que por causa de dinheiro ela tinha que aceitar qualquer coisa. Não, eu estou falando que aquela senhora se importava de verdade com elas. E era a maneira que ela tinha de amar. Então é difícil às vezes a gente aprender a receber num formato de amor que é diferente daquele que a gente conhece. Essa é a grande questão, ou idealiza e tudo mais. E o quanto isso prepara elas para que elas possam se casar, porque é legal que o filme termina com as duas casadas, que era um valor da época, ou seja, uma mulher atinge, né, o seu sucesso dentro daquela concepção quando ela se casa, e a jornada delas até o casamento, esse filme. E o legal é que a que permaneceu leal aos seus valores se casa com o homem que ela queria e que verdadeiramente amava. E a outra tem que aprender a aceitar o amor de um homem que no início não era exatamente aquilo que ela queria, mas que ele tinha o bônus, porque ela era uma mulher mais apegada a essa questão, então ela se casa com um homem que é rico e que pode proporcionar uma série de coisas para ela. Então, esse filme é muito legal para a gente olhar e entender que, assim, na nossa imaturidade como mulher, a gente quer tudo. E, na verdade, esse pacote perfeito não tem. A gente vai ter que escolher, olha, tem esse aqui, mas daí não tem isso. Esse aqui tem aquilo, mas não tem aquilo. Qual que você vai querer? Como é que vai funcionar? Será que você consegue ter humildade para receber? Será que você entende o que é o amadurecimento de uma mulher, saindo desse jogo de manipulação, né? Como uma mulher pode ter poder? Essa é a minha grande questão que eu quis escolher esse filme. Como uma mulher pode ter poder, ainda que externamente ela não tenha poder algum, né? Mas como pelo governo daquilo que existe dentro dela e pela integridade dela, ela pode viver a vida que ela queria viver. Essa é a grande questão. E é isso que esse filme mostra de maneira linda, né? O caminho de maturação de uma mulher, da sensatez, do desenvolvimento de uma tecelã. Então, a minha tecelã escolhida do filme é a Elinor, e eu espero que vocês possam aprender com ela, porque eu aprendi um monte.